Glória a Deus. Irmãos, boa noite. Paz seja convosco, amém? Glória a Deus. Maravilha. Oportunidade de nós estarmos aqui mais uma vez, ministrando a palavra de Deus, partilhando de conhecimento da palavra e coisas que Jesus ele faz por nós e coisas simples que nós vamos observar na palavra de Deus, que nós precisamos trazer a essência do Evangelho para as nossas vidas. E nós escolhemos uma série para ser ministrado durante esse período agora de maio, que é muito simples, é o encontro com Jesus. Quem aqui quer ter um encontro com Jesus? Quem aqui já teve encontro com Jesus e que tem com Ele todos os dias, né? Então, encontrar com Jesus é coisa maravilhosa, né, irmãos? Amém? Então, eu poderia trazer aqui até testemunhos de pessoas aqui que se encontraram com Jesus, né? E aqui muitos de vocês aqui fizeram isso, e com certeza, se você quiser uma oportunidade de vir aqui e contar seu testemunho, depois do culto você pode me procurar, quem sabe você tem uma oportunidade aí durante esse mês, né? Então, é uma oportunidade para você falar nesse encontro de Jesus, aquilo que Jesus fez na sua vida também, é muito importante. Amém? Bom, nós vamos falar sobre essa série, e nós vamos pegar o capítulo de João capítulo 4, que vai falar um pouco sobre esse primeiro personagem. Nós vamos tratar, dentro dessa campanha, dentro dessa série, sobre 4 personagens bíblicos, dentro do livro de João, que eles tiveram um encontro com Jesus, e a partir dali, as suas vidas nunca mais foram as mesmas. Amém? Então, nós vamos começar a observar alguns padrões, algumas coisas que Jesus ele fez, né, ali durante o Evangelho de João, que vocês vão percorrer, os milagres, aqueles encontros, e nós vamos pegar algumas características dele para nós tratarmos algumas coisas, trazer a luz da palavra com clareza para as nossas vidas. Amém? A Bíblia ela tem que ser aplicável em nós. Quem acredita nisso diz amém. Você precisa, eu preciso, nós precisamos fazer com que a Bíblia ela seja aplicável em nossas vidas, né? Você tem que colocar a Bíblia internada em você, dentro do seu coração, para que realmente você possa exercer tudo aquilo que Jesus ele tem para a sua vida e para a minha vida. Agora, nada melhor do que nós aprendermos com quem foi excelente aqui nessa terra, com o mestre dos mestres, o rei dos reis e o senhor dos senhores, que é Jesus Cristo. Amém? Ele nos deu o exemplo do que é realmente o verdadeiro evangelho, o que é ter um encontro com ele, e a partir dali a sua vida ser transformada. A partir dali você mudar a sua mente, mudar o seu jeito, o seu comportamento, para você realmente exercer aquilo que Jesus ele tem para você. Amém? Então vamos ler esses versículos, por favor aí, vamos passar, João capítulo 4, os versículos 1 a 5. Olha aí. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais a Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Irmãos, nós vamos explanar um pouco esse texto de João, capítulo 4. E nós vamos ver algumas coisas muito importantes tiradas desse texto, né, que alguns aí já viram até quem está com a Bíblia sabe que nós vamos falar. Nós vamos falar aqui sobre a mulher Samaria. É interessante, né, que nós não vamos ver a Bíblia falando assim, o encontro de Jesus, né, com uma pessoa, não. Nós vamos identificar esse relato como a mulher samaritana, não é? Então, quando Jesus ele chega na vida de uma pessoa, realmente ele causa um impacto muito grande.
E ali, quando nós vamos ver essa palavra, nós vamos ver identificando muito claro aquilo que Jesus fez na vida daquela mulher, que causou grande transformação na vida dela. E Jesus, ele é o nosso modelo, ele é o nosso exemplo, para nós aplicarmos esse evangelho simples, um evangelho real, na vida de outras pessoas, para que elas venham entender aquilo que Jesus Cristo fez na nossa vida. Amém? Olha só, vamos lá, vamos começar a ver sobre isso, né? Sobre essa parte da questão do evangelho, que é uma coisa muito simples, que Jesus ele veio trazendo à terra e que nós precisamos partilhar com as pessoas. Slide João capítulo 4, versículo 6, diz assim, olha, havia ali o poço de Jacó. Estão entendendo aí? Ok. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta de meio-dia. Então, a primeira coisa que o evangelho ele causa na vida da pessoa, quando Jesus ele vem, o evangelho real, o evangelho simples, ele chega aonde as pessoas, aonde os religiosos não vão. É interessante que Jesus ele é nosso modelo, e às vezes nós ficamos restritos a alguns lugares que nós vamos, mas Jesus não tinha isso, ele ia aonde as pessoas religiosas não iam. Será que nós estamos dispostos a fazer isso? Gente, o evangelho é tão simples, e nós precisamos tirar muita máscara. Nós precisamos ir aonde os religiosos não vão. Aonde? Eu vou te falar, aí você pode até assustar. Até os evangélicos não vão. Ah, mas eu não sou evangélico também. Não, você é cristão, você é um pequeno Cristo aqui nessa terra. Jesus não veio falar sobre, eu vim para os evangélicos. Você ouviu Jesus falar sobre isso ou não? Eu não vi. Eu vim para os evangélicos. Não. Ele não veio para isso. Ele não veio para os católicos também. Ele não veio para esses. Mas ele veio realmente trazer a personagem dele para falar, é chegado o reino de Deus. Ele falou, é chegado o reino de Deus. E Jesus ele veio pregar o reino de Deus, gente, de uma forma muito simples. De uma forma muito simples. Então, Jesus chegou aonde o religioso não vai. O religioso não vai. Aonde, às vezes, o evangélico não vai. Mas Jesus foi lá, naquele poço, foi lá próximo daquela mulher, para identificar aquilo que ela precisava. E ela precisava de algo. E Jesus, ele sabia muito bem disso. Às vezes, Jesus, ele passa em locais aonde nós não costumamos ir, mas ele olha e fala, você precisa ir. O Espírito Santo de Deus, ele tem que trabalhar no nosso coração, no nosso interior, e saber que nós precisamos ir nesses locais. Nós temos dificuldade para isso, porque quando falar, vamos visitar lá na cadeia, lá na prisão, né? É difícil. O pastor Enéas fez isso aí muitas vezes. É difícil, irmão. Uma pessoa que está drogada ali, uma pessoa que está jogada na marginalidade. E isso até em altos poderes também, as pessoas têm um receio de ir em grandes autoridades e falar do nome do Senhor ali também, não é? Tem receio, mas Deus ele quer ir em todas as esferas da sociedade, Jesus quer ir em todas as esferas, e para ele ir, você tem que se disponibilizar. Você tem que ter coragem para ir aonde muitas pessoas não vão. Para falar, eis-me aqui, envia-me a mim. Jesus, ele fez isso. Se a gente fosse olhar a situação daquela época, naquela altura, Jesus não passaria por ali. Havia ali um poço. Jesus, cansado de viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta de meio-dia. Jesus precisava retornar para aquele lugar. Ele poderia passar por qualquer outro lugar, mas ele resolveu parar ali e começou a escutar e observar no caminho uma pessoa que estava ali a retirar uma água do poço. Jesus, ele precisa estar nesse local. O real evangelho, eu queria tratar desse segundo ponto. Ele é humano e humilde.
e valoriza também as pessoas. Olha só em João, capítulo 4, versículos 7 e 8. Olha só, então primeiro ele vai aonde os religiosos não vão, e agora Jesus ele é humano e humilde e valoriza as pessoas. Olha só, nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água, dê-me um pouco de água. E os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Aquela mulher estava completamente fechada para qualquer vinda de um homem e de um judeu, principalmente um judeu. Mas Jesus ele chega com o quê? Com humildade, com um ser humano, como um ser humano, humilde e valorizando as pessoas. Às vezes a gente chega com uma pompa, né? Então, você quer receber Jesus ou não? Né? É a melhor opção, senão você vai para o inferno. Não, Jesus ele não fez isso, gente. Ele chegou na humildade, simplicidade, né? Chegou assim, olha, e falando para aquela mulher, olha só, dê-me um pouco de água. Jesus não precisava disso, mas ele falou, dê-me um pouco de água. Aquela mulher estava completamente fechada para isso. Jesus sabia muito bem. Se ele chegasse ali ensinando, ou dando um sermão ali para aquela mulher, ela nem ia ouvir. Mas ele chega de forma simples. Ele chega de forma simples. Às vezes nós precisamos chegar dessa forma nas pessoas. Você não precisa chegar falando do evangelho, pregando para todo mundo, não. Né? Se preciso for, você usa algumas palavras, mas em todo momento você está pregando, na hora que você caminha, na hora que você vai, na hora que você está andando na rua, na hora que você está jogando um futebol, jogando um vôlei, né? Jogando um futebol, é onde você demonstra que realmente você é um cristão, é uma pessoa que faz diferença. Em coisas simples. Jesus não chegou lá pregando para aquela mulher. Ele chegou de forma simples e humilde, falando com ela, me dá um pouco de água. Não é? Ele chegou humilde, valorizando o que ela tinha nas mãos, dando-lhe a sensação de que ela estava no controle, que ela tinha domínio da região, do poço, do cântaro, do balde, daquela água. Jesus não tinha nada, ele tinha o quê? Sede naquela hora. Disse-lhe Jesus, dê-me de beber. Jesus dá-lhe essa sensação de controle. Poder traz estima para aquela sua vida. Ela sabia que tinha perdido muito tempo essa noção de valor próprio. Que aquela mulher, ela não tinha valor próprio. Se você for observar na palavra, as pessoas que realmente você for olhar na história, aquela mulher ela só ia naquela altura tirar água porque era um horário que não tinha muito fluxo de pessoas ali. Era uma mulher desvalorizada, desprezada. Mas Jesus chega e dá valor a ela. Chega e fala, dá-me água de beber, dá-me um pouco de água para beber. Jesus, ele valoriza isso. Então, valorize as pessoas. Amém? Valorize as pessoas. Outra coisa que Jesus ele fez, e fez muito bem, ele atrai e dá atenção às pessoas. João capítulo 4, versículo 9, diz assim, a mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Olha só, pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. A mulher pergunta para ele, como que você me pede água, sendo você um judeu? Precisamos atentar que a maior rejeição em nossos dias é mais aos evangélicos do que ao evangelho, tá? Então, pensa nisso e grava essa frase. Precisamos atentar que a maior rejeição em nossos dias é mais aos evangélicos do que ao evangelho. Como assim? Como é que você fala isso? Né? Como que você me dá atenção? Como você me dá atenção? Em outras palavras, por que você está me enxergando? Era isso que aquela pessoa estava falando. Era isso que aquela mulher estava falando com Jesus. Como assim?
você me dá atenção, você me enxergar, sendo que nós nem lidamos, né? Os povos não tinham uma rixa ali. E Jesus dá atenção para aquela mulher. Jesus dá atenção a ela. Então nós precisamos ser diferente dos outros, irmãos. Nós precisamos ser diferente dos outros, começar a dar atenção às pessoas. Começar a dar atenção, enxergar as pessoas naquilo que elas têm, os pontos fracos delas, as necessidades delas. Jesus, ele fez isso muito bem. E num evangelho simples, irmãos. Evangelho simples, Jesus estava só conversando com aquela mulher. Como assim, diferente dos outros? Crente não faz isso ou aquilo, mas você faz. Então, olha só a diferença que Jesus fez naquela mulher. Quebrou todos os dogmas, os paradigmas que aquela mulher tinha. Para aquela mulher, Jesus não poderia se aproximar dela porque ela era judeu. Mas Jesus fala, eu vou até você, eu falo com você. Se pessoas não conversam com você, eu converso. Você já viu pessoas assim? Não, porque você é cristão. Gente, parece que o pessoal fica com medo de cristão. Né? Tem um pavor de evangélico que acha que as pessoas são caretas, que não faz nada. Vocês já viram isso? Já viu pessoas falarem isso com você? Eu lembro que eu tinha um pastor que a maioria das pessoas não se aproximavam muito dele, os membros não se aproximavam muito dele. E depois eu fui para uma outra congregação, onde o pastor era super amável, amigo, aproximava das pessoas, jogava bola, fazia um tanto de coisa. Aí, esses meus outros amigos dessa outra congregação, teve um dia que nós estávamos fazendo um seminário, e aí eu chamei eles para participar. E eles foram. Na hora que eles chegaram lá e viram o pastor jogando bola, o pastor era goleiro, né? Aí o pastor estava jogando bola, brincava com os meninos. Eles olhavam assim e falavam, como assim? Que pastor é esse? O pastor aproximava, era amigo. Amém? O pastor aproximava, ele precisava conectar com pessoas, ele sabia que isso é importante. E foi isso que Jesus ele fez. Ele se aproximou daquela pessoa, deu atenção a ela. E aí as pessoas ficam se perguntando, como assim, você se aproximar? Não. É porque eu tenho algo para fazer na sua vida. Né? Eu tenho algo para falar. Então Jesus, ele estava ali com intenção, se aproxime de forma intencional para abençoar aquela vida, para ajudar ela, para edificar a vida dela, através da palavra que você carrega. Que Jesus, ele já te mostrou esse evangelho simples e real, que você precisa se aproximar das pessoas. Jesus, ele não fez nenhum tipo de acepção ali. Amém? Então faça isso em nome de Jesus. Outra coisa muito importante, o evangelho, ele gera conexão e diálogo com as pessoas. Né? Nós estamos explanando esse texto aí de João capítulo 4, agora os versículos 10 e 11 faz assim, olha. Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus, e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e lhe teria dado água viva. Disse a mulher, o Senhor não tem como tirar água do poço, tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Olha só. Então Jesus, ele já cria um ponto de conexão com aquela mulher. Ele cria um ponto de conexão, um diálogo com ela. Gente, quando nós começamos a conversar com as pessoas, você começa a identificar aquilo que ela precisa. E você pega ganchos ali, uma oportunidade para falar do evangelho com elas. Já aconteceu isso com você, sim ou não? Você não precisa começar a falar do evangelho em si, na hora, não. Mas você pega alguns pontos, oportunidades que a pessoa começa a falar, uma conexão ali, uma palavra, um caminhar, um andar, né? Uma leitura de um livro, uma leitura de alguma coisa que ela está na mão. Tudo você começa a enxergar uma oportunidade de falar com aquela pessoa sobre isso. Jesus, ele pegou esse gancho. Ele, olha a água aqui,
Isso é uma oportunidade para eu falar das águas vivas que eu quero falar com ela. Então, Jesus, ele sabia de uma sede, mas Jesus, ele não estava falando de uma sede natural. Ele estava falando de uma sede espiritual. Aquela mulher ainda não entendia, mas Jesus já entendia muito bem. Não é? Olha só, quando Jesus chega lá para Nicodemos, ele também fala, né? Necessário é te nascer de novo. Como assim, nascer de novo? Aí aquilo criou uma confusão na vida de Nicodemos, que ele olhou e falou, como assim? Então, quer dizer, Jesus pega conexões simples. Jesus trouxe para a vida daquela mulher uma água. E da água, ele realmente começou a falar, a desenvolver um assunto de cunho espiritual. Então, o Evangelho, ele traz isso, ele traz essa conexão. Então, esteja atento, esteja sensível na hora que Jesus ele falar com você. E realmente, você vai ver que as pessoas vão aproximar mais de você e vão começar a conversar de uma forma sadia, abençoada, e você vai transmitir a vida de Jesus sobre essa pessoa em nome de Jesus. Amém? Então, o Evangelho, ele traz essa conexão. Ele traz essa conexão com as pessoas. Outra coisa importante que esse Evangelho, o Evangelho real de Jesus, ele traz, ele apresenta a proposta real de mudança de vida. Apresenta a proposta real de mudança de vida. João 4, do 12 ao 14. Vamos ver o que está escrito. Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai, Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu, quem beber dessa água terá sede, outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então, quer dizer, olha só, Jesus ele já começa a falar sobre algo, uma proposta realmente real de mudança na vida daquela mulher. Agora a ficha começa a cair. Tudo que aquela mulher não queria era voltar àquele poço. Não é? Tudo que aquela mulher ela não queria era voltar para aquele poço. Aquele poço, irmão, significava um lugar de humilhação para aquela mulher. Naquele horário, meio-dia, o sol escaldando, tirar água no poço, sozinha, ninguém próximo. Gente, aquilo ali era humilhação para aquela mulher. Pensa comigo. Agora, a última coisa que ela queria era isso. Então, na hora que Jesus ele faz essa proposta, que as águas que ele vai gerar e vai dar para ela, quando ela pedir, ia jorrar para a vida eterna, ela, tem algo diferente. A última coisa que ela queria era voltar naquele poço. Porque aquilo representava humilhação. Aquilo ali representava um lugar de vergonha. Veja a hora que ela começa a ir. Quando estava vazio, na hora mais quente do dia. Ela podia ter ido de manhã, ela podia ir de manhã ou à tarde, mas não era o horário para ela ir. Então, ela era uma pessoa maldita, mal falada. Então, atentem nisso. Então, veja lá quem está vindo. Talvez eram as coisas que passavam na cabeça daquela mulher samaritana. Olha lá quem está vindo tirar água novamente, e o sol escaldando. Era aquela mulher. Aquilo era um lugar de vergonha para ela. Ela não queria voltar ali. E Jesus ele começa a prometer algo, realmente que vai fazer, e ela vai mudar a história da vida dela. E Jesus ele não promete mudança, ele fala, olha, eu vou te dar dinheiro, vou te dar casa, vou te dar bens. Gente, né? A proposta de Jesus era algo extraordinário. Queria dar algo no interior dela, que era o quê? Era a vida eterna. Amém? Jesus, ele quer provocar dentro de nós esse tipo de transformação, esse tipo de mudança. Deus pode nos abençoar, nos prosperar aqui nessa terra. Amém. Glória a Deus por isso.
Mas esse não é o foco principal. Jesus, a mudança que Jesus ele quer provocar na vida de todo cristão, todo aquele que serve a Ele, realmente é a mudança no seu interior, no nosso interior. Amém? É a mudança de vida. É realmente a verdadeira mudança de vida. Esse é o evangelho real. Não é o evangelho da prosperidade. Amém? Jesus, ele quer fazer isso, ele quer fazer essa transformação real em nossas vidas. Outra coisa que o evangelho faz, ele confronta em amor, sem julgar e sem acusar ninguém. Olha só o que Jesus fez em João 4, do 16 ao 19. Olha o que ele diz. Vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade, disse a mulher. Senhor, vejo que és profeta. Jesus diz, chama o seu marido. Pense como ela se sentiu, né? Como que essa mulher se sentiu? Ei, eu estou com um e ele não é meu marido. Já tive vários. Então, quer dizer, está mal. Está mal. Então, Jesus ele começa já a trabalhar no interior, na mudança. Ela quer realmente uma água viva, quer realmente que jorre para a vida eterna a água que ele vai dar. Então, ele precisa confrontar ela, dentro daquilo que ela precisa ser trabalhada. Mas Jesus, em algum momento, acusou, falou, não, que é isso aí? Você não tem marido, está toda atrapalhada na sua vida, desse jeito você vai para o inferno, você não pode fazer isso. Então, você ouve Jesus falando isso? Não. Ele vai lá, chama seu marido. Deixa a pessoa falar, gente. Deixa a pessoa contar os podres dela, né? Deixa a pessoa falar. Jesus, ele ouviu dela, falou, então, muito bem, é isso mesmo. Agora ela começa a ser trabalhada no interior, que realmente Jesus olha para ela e fala, realmente você está falando verdade. Sabe? As pessoas vão começar a falar a verdade conosco quando elas olharem para dentro de nós, olharem e ver que realmente Jesus está na nossa vida. Que Jesus fez uma transformação em nós e que pode ajudá-las a vencer essas barreiras que elas estão vivendo. Essas dificuldades que elas têm. Aí a pessoa fala, Jesus olha, e aquela mulher fala com Jesus, vejo que és profeta. Você acha que Jesus fez isso de forma intencional? Chamar o marido? É claro, Jesus ele já sabia. E nós entendemos, quando você olha num olhar de uma pessoa, quando você olha numa pessoa, você já consegue identificar, gente. O Espírito Santo já revela para você algumas coisas que precisam ser alteradas naquela vida. Mas você não precisa acusar ninguém. Deixe que a pessoa fale com você. A Bíblia fala que aonde a luz está, as trevas têm que sair. E quando você aproxima, que você é luz, as trevas vão saindo, e aquilo que estava encoberto ali vai ser revelado. Se tem algo na escuridão, naquela vida, na vida daquela pessoa, vai ser revelado. Porque você é luz, a Bíblia fala que você é sal e luz nessa terra. Então vai ser revelado. Então fique tranquilo, você não precisa acusar ninguém. E na hora que aquela pessoa se abrir, aí sim você dá uma palavra. Aí você libera, né, uma palavra de bênção, uma palavra de correção, em amor, com carinho na vida daquela pessoa, que aí você vai ver realmente uma transformação de vida nela. Amém? Aí você vai ver uma transformação de vida. Eu queria já estou indo para o próximo e finalizando, queria chamar já o louvor aqui à frente, amém? O Evangelho, ele foca em algo principal também, o Evangelho real,
ele foca na essência da adoração e não no ritual litúrgico. Olha só nos versículos 20 a 23. Quando Jesus manda a real na vida daquela mulher, confrontando ela em amor e tal, agora ela começa a falar algumas coisas. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Olha que coisa maravilhosa, gente. Olha que coisa maravilhosa que Jesus ele faz. Ele começa a trabalhar no interior daquela vida, no interior daquela mulher. Trabalhar ela, e naquela questão de rituais que ela sempre falava, eu tenho que adorar aqui, aonde que eu vou adorar? E talvez ela já estava até pensando que Jesus começou a falar com ela sobre os pecados dela, sobre o erro dela. Então ela falou, agora como que eu vou adorar? Eu tenho que confessar isso, enfim, porque era tradição deles fazerem isso. Jesus falou, olha, você não precisa seguir um ritual litúrgico para isso. Você não precisa ir lá naquele monte e colocar uma oferta lá, ou fazer uma oferta de sacrifício. Você não precisa disso. Não vai ser em Jerusalém, não vai ser em Samaria, mas agora chega um determinado momento em que você vai ser um adorador do Senhor. Eles vão adorar em espírito e em verdade. Você vai adorar. Jesus, ele procura verdadeiros adoradores que adorem a ele em espírito e em verdade. E era isso que Jesus estava mostrando para aquela mulher. Amém? Jesus estava mostrando para aquela mulher. Deus é espírito. João 4, 24. Deus é espírito e é necessário que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus agora fala ao coração. Já tira ela do pátio da religiosidade. Não é em Samaria e não é em Jerusalém. A adoração era apenas um dogma que eles seguiam ali. Mas agora não. Agora Jesus ele fala, agora eu quero ter um relacionamento pessoal e íntimo com você. A adoração é pessoal, e agora onde você está, você pode dobrar o seu joelho e me adorar e bendizer ao meu nome e clamar a mim para que essa causa sua seja restaurada. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Vamos ficar de pé. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. E que nós venhamos levar esses princípios a sério. Jesus, ele trouxe um evangelho muito simples. O nosso encontro com Jesus, ele precisa ser um encontro que transforma vidas. Assim como transformou a vida daquela mulher, Jesus um dia falou conosco. Ele transformou o nosso interior. E talvez se você está aqui, olhe assim e fale, eu preciso também ser transformado dessa forma. Ouvindo essas palavras simples que Jesus ele trouxe. Ele quer fazer essa mudança no nosso interior. Feche os seus olhos em nome de Jesus e vamos orar ao Senhor. A mulher samaritana é mais um personagem da história de grandes milagres e grandes conquistas. Grandes transformações que Jesus fez e faz na vida de pessoas. E eu tenho certeza que nos dias atuais, e a Bíblia fala que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele fala nos nossos corações também. E Ele fala aquilo que nós precisamos mudar. Ele fala, para de ser religioso. Vai alcançar vidas, vai transformar pessoas.
Dá atenção às pessoas. Cuida de pessoas, porque foi isso que Jesus ele fez. E eu tenho certeza que Jesus ele está falando nesse momento. O encontro que nós temos com Jesus é para nós transformarmos vidas. Era para nós sermos impactados com a palavra de Deus e depois edificar vidas. Quando você vai ver nos relatos finais, depois que Jesus fala tudo aquilo, aquela mulher, ela deixa aquele cântaro de lado. Ela deixa aquele cântaro ali e vai para a cidade dela, falar: eu encontrei o Messias. Porque ela olhou e viu, a minha vida foi transformada, a minha vida foi impactada pelas palavras daquele homem. E é isso que Jesus ele quer para nós. Ele quer que nós venhamos falar do evangelho dele, falar do amor dele, falar da palavra dele. Pai, em nome de Jesus, olha para dentro de nós, vê se há algo que precisa ser mudado e transforma em nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Pelo poder que há no teu santo nome, usa-nos como instrumento em tuas mãos e ensina-nos, ó Deus, a cada dia a fazer a tua vontade e o teu querer. Em nome de Jesus, Pai, que as nossas vidas venham estar voltadas para adorar e bendizer ao Senhor a todo momento, glorificar-te, te exaltar, engrandecer ao Senhor em todo momento, aonde nós estivermos, ó Deus, que ali resplandeça a tua luz sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, é o nosso pedido, ó Pai. Nós carecemos de Ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus.